Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar agora os coloridos do mês de julho. Então, começando pelo livro de colorir Arteterapia para Colorir e Relaxar, eu tô apenas fazendo um tour pelo livro completo, porque alguns desses coloridos já foram feitos no mês passado, vocês já viram, vocês já conhecem bem, eu postei já várias vezes, então vocês devem achar que vai ficar repetitivo. Nesse mês foi só esse gato, que foi com a nova guache que eu comprei. Aí teve essas florestas que eu testei. Tudo isso já foi postado, pessoal. Então, como eu concluí o livro, estamos fazendo só um tour rapidinho aqui. Esse daí já foi no mês passado. Então, assim, eu concluí esse livro em uns 2 meses, assim, quando eu realmente me esforcei para terminar. Teve o barquinho, essa água-viva também, nesse mês, o urso. Então, esse daí teve... finalizei essas páginas aí também esse mês. Tinha algumas coisas, alguns detalhes só para finalizar. E então eu consegui concluir, então tá aí, pessoal, o livro completinho, esse barquinho foi nesse mês. E pra vocês, eu concluí dia 22/7, tá certo? Então é isso. E não quero mais livro na minha frente. O dos mangás. Pronto. Dia 2 teve esse aqui, ó. Certo? Dia 2 também eu pintei esse. As cores nunca são fiéis, né? Porque não tem como ter a mesma cor desse guia aqui. Nossa, eu pintei muito no dia 2. Ah, dia 1. Dia 9. Teve esse. Porque eu tava com vontade de fazer alguma coisa com aquarela. E aí eu pintei esse. Eu não fui fiel às cores, né? Eu não fui fiel às cores. Eu contornei. Não sei se foi com caneta que eu contornei. Ah, foi com aquela canetinha que é a base de água. Imagens. Esse aqui eu fiz como se fosse outro planeta, né? Com terra vermelha, as plantas alienígenas e planetas coloridos. Aqui eu queria que fosse a Terra vista de outro planeta. Eu gostei, muito diferente. Esse daqui é do fundo do mar. Esses desenhos que eu imprimo, ele já tem assim uma sombra, sabe? Aí basta adicionar cor que já fica legal. Ele é falso porque os outros eu baixei as imagens assim, me guiando pelo original, né? Esse daqui tava lá na papelaria e eu mesmo comprou pra pintar e deu pra mim. E ficou muito legal, coloquei todos os lápis de cor da Fab, misturei dentro da sacola e saí tirando, sorteando as cores. E aí ficou a árvore rosa com tronco preto, o sol verde, a montanha amarela, as flores azuis, o telhado, não sei se dá pra ver verde com roxo. E ficou dessa cor, eu gostei muito, eu queria fazer outras vezes, mas acabei não fazendo. Acho que se eu gravar, pode ser que eu me motive mais a fazer. Foi só esse que eu pintei, porque eu não gosto dos desenhos desse livro. Eu não gosto porque tem coisa que nada a ver com Bobbie Goods. E eu já pintei quase todos os desenhos do Bobbie Goods que tem aqui. E eu não tô com preguiça de ter que pintar de novo. Esse daqui foi outro que eu baixei. Imprimi. Só pintei essa. Eu pintei baseado na pintura de outra pessoa. E eu gostei muito das cores, né? Da luz, da iluminação que eu coloquei. E eu gostei muito desse livro porque ele é muito mágico, as pinturas que o pessoal faz nele. E eu tô querendo pintar nesse mês, eu quero fechar ele, quero começar com ele nesse mês de agosto
e terminar ele até o final do mês. Porque eu gosto muito desse livro. Dele e do Cozy Eras. Eu gosto muito deles dois. Esse aqui eu só pintei esse. Eu gosto tanto e só pintei esse. Eu fico com medo de errar. Aí eu não pinto, mas eu vou me desafiar a pintar ele nesse mês pra superar esses medos, né? Eu tenho esse de livro original, porque geralmente quando eu acho eles eu baixo e mando imprimir nas folhas pequenas, assim, sabe? E olha o tamanhão dele. E eu me arrependi porque ele é muito chato pra pintar. E aí eu comecei a pintar com canetinha e eu não gostei. Porque demora muito, olha o tamanho dessa folha. E achei chato. Aí eu comecei a pintar com lápis de cor. Aí terminei com aquarela, ó. Porque não me identifiquei com esse tipo de livro. Eu até pensei em comprar o Bobbie Goods, porque eu tô mais prática pintando, né? E eu achei que ia ficar bonito. Mas, sinceramente, eu acho que eu não vou comprar os originais, porque é muito chato, é muito grande isso aqui. Eu queria que fossem mais pequenininhos, assim, menor. E esse eu pintei com aquarela. O legal da aquarela é que é mais rápido. E esse bicho aqui, ele não borra com água. Ah, mas a aquarela tem que ser folha de 300 gramas. Mas assim, pessoal, se você usar pouca água, dá super certo. E ele não... E eu gosto das manchas que ficam. Então, se eu comprar mais livro desse, eu vou pintar só com aquarela e eu vou fazer os efeitos com lápis de cor, né? Fazer os desenhos com lápis de cor, com canetinha. E aí vai dar certo, né? Porque o saco vai ter que preencher tudo isso com cores. Agora vamos para os desenhos que eu fiz, né? Que isso foi só pintura de livros. Então, eu já mostrei até o começo da primeira quinzena desse livrinho de colorir. Eu botei o adesivo do lado e aí fiz os desenhos. Coloquei. Tá aqui, ó. Olha o estado das pessoas que eu tô desenhando. Então, tem vídeo no canal mostrando que eu tô investindo em livros, né? Que tem corpo humano, que tem rosto. O primeiro foi o da Barbie. Eu tô com planos aí de comprar outros livros, assim, com anatomia humana, pra conseguir fazer uns desenhos legais de pessoas. Olha, então é importante ter esses sketchbooks antigos para fazer uma comparação do que da nossa evolução. E eu pretendo sim evoluir nos meus desenhos. Olha só essa árvore, eu gostei muito. Esse campinho de lavanda que eu aprendi, muito legal. E para quem não tem ideia do que fazer, eu tive essa ideia aqui, ó, de colocar o adesivo e fazer os desenhos inspirados nesses adesivos. Então, pessoal, ó, já até me animei agora para mostrar meus desenhos, porque esse daqui eu não tinha mostrado ainda. Esse daqui eu fiz, fui com meu irmão pro médico, e aí ele foi se consultar, e aí eu fiquei esperando e fiquei fazendo, ó, esses desenhos aqui. E eu já tô gostando das luzes e sombra. Esse daqui eu tava entediada, ó, fiz esses desenhos simples. E é muito rápido, muito rápido. Esse daqui eu pintei com aquarela, fiquei com medo, botei muita água na verdade, eu acho. Dilui bastante, mas a folha até que voltou ao normal. Não dá pra fazer muitas camadas. Esse aqui era pra me ter desenhado esse carro, eu não desenhei. Aí teve esse daqui que eu desenhei algumas coisas que estavam sobre a minha mesa. Eu não sabia o que desenhar. Vou desenhar esse corretivo, essa cola, essa fita adesiva. Fiz outro aqui, ficou péssimo esse desenho. Desenhei em mãos, até que eu gostei dessas mãos. Uma luz. Fiz aqui um desenho aqui. Vai ficar mostrando? Eu tô com medo de não ter mostrado. Deixa só eu...
Acho que mostrou. E pronto, pessoal, finalizou. Olha, sobrou ainda muito. Nossa, ele vai voltar. Eu vou colocar aqui mês de agosto e vou pintar algumas coisas aqui pra mostrar. Eu vou mostrar a partir daqui, né? Pra não ter que voltar mais nesses desenhos. E finalmente chegou ele. Esse daqui. Esse aqui, pessoal, é folha de offset. É folha de offset, 180 gramas. Eu comprei pela Shopee. Aí vocês me perguntam qual a diferença dela para folha comum. E eu respondo, eu não sei. E aí eu pretendia finalizar esse aqui em julho, né? Só que eu comecei a fazer umas aulas de aquarela. Aquarela Zen. Tem no Instagram, tem aqui no Facebook. Também tem no Pinterest, o canal dele, do Marquito. Ele é um professor de terapia com aquarela. E, gente, ele desbloqueou tantos medos que eu tinha. Foram 2 semanas de aulas gratuitas de aquarela e reflexões, meditação, essas coisas. Fazia mesmo uma terapia com a gente desabafava assim, por lives. No meu caso, eu vi a live pelo Instagram. E a gente desenhava sem rascunho, né? Um dos desenhos que tem aqui, que eu fiz com ele, que eu vou mostrar pra vocês, tem rascunho. E foi tudo assim feito, ele falando, fazendo junto com a gente lá. E saiu coisas lindas, assim, sabe? Eu fiquei, assim, ele colocava as cores que ele queria, mas a gente colocava as cores que a gente queria. E, nossa, os desenhos ficavam lindos, perfeitos. Eu recomendo muito vocês que gostam de desenhar, seguir o Instagram dele, eu vou deixar aí na descrição. O Instagram do Marquito, ele é uma pessoa tão cheia de luz. E nesse mês de agosto eu vou pintar a casa, já tá acertado com meu irmão, que eu moro com meu irmão. E deu pintar a casa, porque quem pinta sou eu. E fazer os desenhos, eu quero fazer um desenho no quarto do meu irmão, quero fazer uns quadros. Ele já comprou a tela, faz tempo que ele comprou tela para eu pintar. E eu quero fazer essa pintura de tela e fazer uma pintura na parede dele e pintar a casa, porque eu gosto. E vocês vão ver, gente, eu vou gravar os vídeos desse mês de agosto, assim que eu comprar as tintas e tudo. Eu vou partilhar com vocês a pintura das paredes, pintura de tela. E também com os livros de colorir, né? Não vai parar. Já tenho outro caderno desse para encher nesse mês de agosto de aquarelas, que eu realmente eu me identifiquei com aquarela. Eu acho importante todo mundo que pinta experimentar diversos materiais de pintura. Eu não gostei das canetinhas, eu gostei do lápis de cor, mas não gostei das canetinhas e de outros materiais, eu prefiro mesmo aquarela. E esse daqui, realmente, achei lindíssimo, achei belíssimo esse, que eu não esperava. Bom, começo com o letter, né, que eu fiz, testando umas canetinhas aqui no canal. Tem um vídeo testando essas canetinhas da Acrylic. Aqui eu tava vendo na internet ensinando a fazer um campinho de lavanda. Só que eu não tinha canetinhas lilás, e as lilás que eu tenho é muito forte, então eu usei essas assim mais clarinhas. Fiz também fundos de floresta, para quando eu precisar, para os livros de color eu saber, ó, eu achei lindo. Isso aqui tudo eu tenho no Instagram, pessoal, ensinando. E hoje em dia só não aprende as coisas quem não quer. Eu tô aprendendo a ser empreendedora pela internet. E, esse aqui também, esse aqui eu fiz a primeira, eu não gostei, ó, ficou toda afastada. E aí eu fiz esse, eu fiz com canetinha, com caneta branca. Realmente, pessoal, não fica a magia da aquarela. Se eu tivesse botado aquarela, tinha ficado bem melhor. Quer dizer, isso na minha opinião, né, porque eu não me identifico com canetinhas. Eu fiz esse com canetinha também, ó, uma baleia. Gente, esses aqui, coloquei aqui junho, mas é mês 7. Errei. Pronto, esse aqui ele ensina astromorfo, ó, pra vocês seguir também. Ensina a fazer esses desenhos aqui, ó. E ele ensinou a fazer um tubarão, uma baleia, né? Ele ficou bem bonito que a minha. Pronto, aqui começou a aquarelazinha. Tá aqui, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. É o professor Marco Freitas, né? A gente chama de Marquito. E aí eu coloquei, ó, isso aqui tudo eu desenhei observando ele. Não ficou lindo? Eu adorei. Gentileza, né? A gente aprender a tratar as pessoas bem, né? A falar com as pessoas, a não ser
grosseiros, né? A ser gentis com o próximo. Aí ele fala aqui, ó. Isso aqui eu fiz uma frase refletindo o que ele ensinou. Que tem assim, o universo é coerente, você recebe daquilo que você é e não do que você quer. Então, se você é gentil com o próximo, o universo é gentil com você. Se você é uma pessoa que anda dando patada em todo mundo, o universo vai dar patada em você, porque você planta, você colhe, porque você colhe o que você planta, né? Isso aí a gente já sabe, né? Já é ensinado desde sempre. Agora, ele falou com outras palavras. Pronto, aí aqui teve outro, que foi outra aula, que foi sobre confiança. Ele fala muito sobre o eu sou, né? Que o eu sou é Deus. Então, quando a gente fala eu sou, você não pode falar coisa negativa, porque você é Deus, assim, tipo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, você diz assim, eu sou uma desgraça, entendeu? Eu sou um idiota, eu sou uma pessoa burra. Você não pode falar isso porque você tá blasfemando. Então, você tem que falar coisas positivas, porque você é a imagem e semelhança de Deus, então como é que você pode ser coisas negativas, entendeu? Aí ele fala essas coisas. É muito legal, gente, é muito interessante. Tem sentido em tudo que ele fala. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Ele fala sobre nossos sonhos, né? Que a gente... O que você quer fazer, ninguém pode tirar isso de você. Eu sou solucionador de desafio e criador de possibilidades. É isso. Era você enxergar os problemas que você enfrenta como desafios e possibilidades e não ficar se prendendo. Ele fala muito sobre soltar, 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 soltar. E aí você não se prender. Aí eu fiz até um desenho aqui sobre o medo, tentando representar o medo com aquela boca escura, tentando engolir a gente, tentando prender a gente com aquele olhar de assustado, de querer ficar quietinho na sua e não enfrentar nada, né? Que medo que nos paralisa, enfim. Aí eu botei qual medo que te bloqueia. Aí eu coloquei aqui medo de errar, que quando assim eu cometo um erro e alguém vem me corrigir, eu fico muito triste. Mas só que não sou só eu. Todo mundo fica triste, ninguém gosta de ser criticado. Só que eu, pelo menos, tento mudar. Eu tive umas críticas que eu recebi ultimamente e eu fico muito feliz que eu consegui me transformar em outra pessoa. Não outra pessoa, mas eu consegui ter outras atitudes. E outro medo, gente, que eu escrevi foi medo da frustração. Que é quase a mesma coisa, né? A gente erra e fica frustrado, achando que as coisas não vão dar certo. Sou uma pessoa pessimista, né? E é uma coisa que eu tento também enfrentar. Mas vamos lá. Eu botei assim, confie no seu esforço e tenha paciência. Você deve confiar no que controla, que é seu esforço, e aceitar o que não controla. Que é, por exemplo, é o tempo. Isso aqui eu coloquei inspirada nas lições que eu tive. E então, assim, tem coisas que a gente pode confiar, né? Por exemplo, você amanhece o dia. O que é que eu posso confiar hoje? Eu posso confiar que eu vou manter minha casa limpa, eu posso confiar que eu vou lavar minha roupa, eu posso confiar que eu tenho uma comida para fazer, eu vou comer. Então, assim, isso eu tô confiando, né? Isso se eu tiver dinheiro, se eu tiver um dia ensolarado. Mas, por exemplo, hoje choveu. E aí, o que é que eu posso fazer? Não vai dar para lavar a roupa, né? Porque eu não controlo o tempo. Mas dá pra eu ler um livro que eu queria ler muito, dá pra eu fazer uma receita de bolo que eu queria muito fazer. Não se prenda ao que você não tem controle. Não murmure, né? Você se pegar com o que você pode fazer e não com coisas que você não controla. Eu gostei muito dessa aula. Aí tem esse aqui sobre merecimento, que foi uma aula sobre merecimento. Lembrando que eu fiz tudo isso sem rascunho. Tudo isso foi direto no papel. E o Marquito, ele passa uma confiança pra gente, sabe? Uma confiança, assim, que vai estar tudo certo. E no final deu certo, olha só. E eu saí jogando as cores assim, e mais coisa com caneta posca, e ficou desse jeito. Aí nessa aula, gente, eu descobri que eu acho, né? Eu descobri que possivelmente a minha posca é falsa. A dele tem uma pontinha com ferro.
Ela é bem diferente da minha. A minha parece uma pontinha de caneta hidrográfica. A dele não, ele parece uma caneta de verdade. E eu, meu Deus, eu me achando com a minha Posca, né? Às vezes a gente se acha tanto achando que tem algo valioso, que a minha Posca é valiosa, né? É uma excelente caneta, mas às vezes a gente acha que é tanta coisa e não é tudo aquilo que a gente pensa, né? A gente sabe? Eu refleti muito sobre isso. Nossa, eu tava tão orgulhosa com essa conquista e depois quando eu descobri uma pessoa que tinha mais experiência do que eu descobri que essa conquista ela não é tudo aquilo que eu achava, ela não era exatamente o que eu achava, entendeu? Mas assim, é uma boa conquista, ela satisfaz minhas necessidades e tudo, mas não era exatamente aquilo que eu esperava. Por exemplo, ele disse que a caneta Posca custa R$ 50. A que eu comprei custou uns R$ 23, mais ou menos, 20, eu não lembro. Mais ou menos com imposto, saiu isso, eu comprei da China. E ele, eu acho que ele comprou aqui mesmo do Brasil. Não sei, gente. Eu vou investigar se essa caneta, ela realmente é falsa. Pronto, esse daqui foi o quê? Foi sonhar e realizar, né? Ele falou sobre você realizar seus sonhos. Gente, esse caderno foi todo dedicado a essas aulas. Foi muito legal. Foi muitos dias, né? Tem esse aqui, Ser Livre. Essa florzinha, olha. Tudo sem rascunho. Aí, ó, fui lá pra baixo, ó. E no final não ficou belo? Então, foi legal assim, porque eu pude me libertar. Libertar do medo de desenhar, do medo de errar. Esse daqui eu pintei mesmo de cabeça, um desenho. Fiz aqui com a cabeça. Aí tem as lições, né? Ele colocou assim, a luz às vezes sai pela rachadura, querendo dizer assim, que a nossa luz, os nossos dons, ele se desenvolve nas nossas dores, nas nossas feridas, quando a gente, por exemplo, é ofendido, né? E aí você começa a ter mais empatia pelo próximo, é tipo isso. E ele fala muito sobre os erros, né? Não só de as pessoas errarem com você, como de você errar com o outro. Então tem aqui, eu que desenhei na minha cabeça, né, um vaso no escuro e uma luz saindo de dentro de uma rachadura, para representar isso que ele falou. E aqui ele falou sobre o amor, a flor do amor, pessoal. Aí era essa flor aqui. Ai, eu gostei tanto. Gente, eu amo roxo com laranja, adoro. Aí ficou tipo preto, mas eu achei que ficou tão bonita essa mistura de cores, gostei muito. Esses daqui foram desenhos aqui de adesivos. Eu coloquei o adesivinho aqui do lado, ó. E aí desenhei aqui do outro lado. E aí eu pintei com aquarela. Sabe de uma coisa? Eu vou tentar fazer umas pinturas nesse próximo mês. Só com marcadores e com bastante mancha. Pra gente ver se existe beleza na mancha do marcador. Porque eu consigo ver a beleza na mancha da aquarela. Olha aí, ó. Né? Vocês conseguem ver ou vocês também não gostam? Pronto, vamos lá aqui. Aí voltando, né, às aulas. Pronto, aí ele falou a xícara do afeto para expressar o que não foi dito. Aí tem essa xícara aqui que eu fiz do meu jeitinho, ele não colocou pires, não colocou flores, eu lembro. Só que eu queria que tivesse flores, aí eu coloquei umas florzinhas aqui. E assim, para expressar o que não foi dito, é porque tem gente que tem muita dificuldade de dizer eu te amo, né? De expressar seu carinho pelas pessoas. E quando elas vão embora, né? Não importa pra onde, mas quando elas vão embora, ou as pessoas ficam assim, puxa, eu não falei o quanto eu amava essa pessoa, eu não pedi perdão por aquilo, eu não. Sabe, você não expressou o seu afeto. E tem pessoas que têm esse bloqueio. Aí ele falou muito sobre isso, sobre o afeto. E aí ele falou sobre você expressar isso de algumas maneiras para não assustar o outro, né? Chegar aí dizendo eu te amo. Não, é você chegar, olha, lembra aquele dia que a gente foi para tal lugar e aconteceu isso? Nossa, foi tão divertido e tal. E assim, você tem várias formas de falar que aquela pessoa é importante, que ama aquela pessoa, que você tem várias formas, você precisa falar assim, chegar aí, eu te amo. Então, assim, tem maneiras de você expressar isso, até você chegar
a falar eu te amo, sabe? Tem como você preparar o terreno até chegar a isso. Eu comecei a me incomodar com a sujeira que a aquarela estava transferindo para minha mão. Eu comecei a passar cola. Assim, eu passo assim a cola e saio espalhando, assim, quando a aquarela seca, né? Aí eu passo cola branca e aí eu saio espalhando. E aí depois espera secar. E fica assim com um brilhinho, sabe? Assim, fica bem legalzinho, porque não dá pra ver aqui. Mas preserva muito a tinta e pode esfregar, ó, não sai mais. Eu fiz com outras cores do que ele propôs. Eu tive vontade de fazer uma coisa retrô. Tava com uma vibe retrô e fiz isso aqui. E eu gostei muito. Eu não lembro qual era o tema da aula desse dia, eu não lembro. Pronto, esse daqui era pausa, né? Pra você dar uma pausa pra você, porque tem gente que tá sempre correndo, fica direto nas redes sociais, fica direto no trabalho, cuidando da família e cuidando da casa, e acaba não tendo uma pausa pra si. Então, esse foi o tema da aula de aquarela. Ó, ele falou: tempo é vida, ser produtivo se tornou sinônimo de estar sempre correndo. As pessoas estão sempre correndo, acho que é produtiva correndo, né, contra o tempo. É o que eu pensava, né? O descanso também é uma solução. A arte de desacelerar é se permitir ter espaço para você. Não se sinta culpado por tirar tempo para você. Não se sinta inútil por dar uma pausa. É o que acontece comigo. Eu me sinto muito inútil por dar pausas. Vou tirar isso da cabeça. Esse aqui foi outra letra que eu fiz, né? Decidi que eu sou capaz. Aí teve esse outro, ó, que é do professor, dia 25, né? Olha só, gente, que lindo que ficou. Eu acho que esse aqui eu segui as cores que ele indicou. Esse aqui eu não lembro qual foi o tema dessa aula. Esse daqui foi acolha sua criança interior, né? Se é adulto, é ser colo para si mesmo. Nossa cura começa quando falamos o que sentimos. Então é isso, porque as crianças falam, né, o que sentem, as crianças são espontâneas, então e a gente começa a se prender tanto que a gente não se expressa mais, a gente não se conhece mais, a gente fica sempre se punindo, se repreendendo o tempo todo. Então ele fala sobre você ser colo para você mesmo, sobre você se acolher e respeitar, né, seus sentimentos. Pronto, aí teve esse aqui que eu fiz da minha cabeça, baseado com as aulas dele. Aí esse aqui também, eu sempre mudei uma folha, uma coisa, eu nunca sou totalmente fiel aos desenhos dele. Então, se vocês quiserem ver os dele, tem lá no Instagram dele, que eu vou deixar aí na descrição. Esse daqui eu fiz dois. Eu fiz esse aqui com as cores que ele recomendou. E fiz esse daqui porque eu achei que parecia com flores alienígenas, que eu achei elas bem diferentonas. Então eu fiz com cores assim de roxo, com a terra vermelha, que é essa que eu acho que ficam folhas bem diferentonas e eu gostei muito. Ele falou sobre intuição. Nossa tecnologia invisível, né, que seria o Espírito Santo, né, para algumas pessoas que são religiosas, assim, que acreditam em Jesus, né, aí acreditam no Espírito Santo. Tem pessoas que acreditam na intuição, que chamam de intuição, né. Aí ele falou sobre velas aromáticas, sobre óleos essenciais que as pessoas colocam na hora de desenhar. Eu achava meio besteira. Aí ele falou sobre o que significa isso, que na verdade aquela pessoa está criando um ambiente e tentando se inspirar e relaxar para produzir, para desenhar. Abriu minha mente, né? Parei de julgar quem faz isso. Aí ele fala sobre meditação, de reprogramação mental. É uma coisa que eu tenho feito esses dias, né? Minhas orações para tentar tirar algumas coisas do meu coração. Eu tenho feito umas orações esses dias e tem funcionado bem. Aí ele falou sobre nossos canais, devem ser desbloqueados. Alimentação, sono, exercícios físicos. Realmente, gente, você não tem uma alimentação boa, você não cuida do seu corpo, você não se exercita, você não cuida do seu sono, como é que você vai ter uma espiritualidade legal com Deus se você não cuida do tempo do Espírito Santo dele? Não tem como, né? Hábitos coerentes com o que você deseja. Isso aqui eu fiz também da minha cabeça. Hábitos coerentes com o que você deseja. Eu queria ser uma pessoa mais ativa, eu queria ser uma pessoa mais
uma pessoa mais esperta, uma pessoa que tem um raciocínio mais rápido. Meu querido, você quer? Então faça por onde tem. É isso que ele falou, o Marquito. Marquito. Pois é, pessoal, foi isso que ele falou, o Marquito. Então, gente, aqui eu tirei da minha cabeça também. Qual foi o tema da aula de hoje? Acho que foi deixar aí, né? Sim, deixar aí, soltar, falando sobre soltar. E eu desenhei inspirado em mim, né, que eu tenho cabelo assim, só que eu queria mais vermelho, acabou que a aquarela, a gente pensa que vai ficar uma cor e quando ela seca fica outra. E aí eu ia fazer a raiz mais escura e as pontas mais vermelhas. Mas ficou assim, eu gostei muito do resultado. Aí tinha um jardim na cabeça dela. E eu gostei muito porque desbloqueou meu medo de desenhar pessoas. Eu tinha até pedido a ele, eu não sei se ele me ouviu. Eu pedi muito antes, assim, alguns dias atrás, assim, desenhei uma pessoa, ensina a desenhar pessoas. Aí quando foi na última aula ele bota isso aqui. Aí eu fiquei, não, será que ele me ouviu? Ou que ouviu ou que não ouviu, eu tô tão feliz que ele desenhou essa menina. E é muito legal. Aí ele desenhou sem, com as mãos para trás, eu desenho com as mãos assim. Desbloqueou muito para a área dos desenhos e da pintura também. E aí, por fim, eu fiz até um letter de uma frase que ele falou, que foi: amor sem paz não é abrigo, é armadilha. Quantas vezes a gente acaba tendo uma amizade, um relacionamento amoroso, onde a gente tem medo de falar, onde a gente tem medo de se expressar, onde a gente sempre tá errado, onde a gente sempre é pisado. Então, é comum, né, a gente estar em coisas assim. E eu fiz essa frase e eu me inspirei e fiz esses desenhos assim nas letras. Eu espero que vocês gostem, pessoal, que vocês se inspirem também. E finalizamos hoje os nossos desenhos do mês de julho, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.